Salve, salve, nação, vambora reagir mais um vídeo sobre o nosso Flamengo, né? O Flamengo hoje enfrenta o Volta Redonda, né? Pelo Campeonato Carioca, é a primeira partida após o vexame no Mundial de Clubes. Já vai ter mudanças no time titular, como você pode perceber na tela, né? O Vidal entra e o Everton Ribeiro vai pro banco, entendeu? Já começou, ele já desmontou o quarteto ali, Vitor Pereira, até o momento, né? Lembrando que semana que vem, na terça-feira, dia 21, o Flamengo enfrenta o Del Valle pelo primeiro jogo da Recopa, o jogo de ida lá no Equador. Querendo ou não, as partidas contra o Volta Redonda e o Resende, com um possível time reserva, serve de preparação já para o jogo. Mais uma decisão que o Flamengo tem, né? Nesse início de ano contra o Del Valle, né? Então é aquilo. Quero saber tô muito curioso como o Flamengo vai se comportar após o vexame no Mundial de Clubes, né? Com esse time titular, jogando na casa do Volta Redonda. Então vambora pro vídeo. Créditos, a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vai deixando seu like e a sua inscrição para ajudar o canal, já ajuda bastante. E vambora para o vídeo. Tamo junto e deixa o like. De uma primeira fase, um campeonato que o Flamengo tá tranquilo e é melhor do que 99,9% dos times, para falar o seguinte: depois de um jogo mais pegado, Gerson, agora você volta. Eu acho que ele está observando também os jogos do Carioca agora, para tentar melhorar alguns jogadores. Ele pode se dar vai esse melhorar luxo. em campo, é isso. Vai melhorar jogando. Eu tenho uma dúvida em relação ao que a Natália falou. É certeza que o problema do Gerson é físico? Encaixe. Não, é físico. Que ele tem que treinar, melhorar a parte física. É certeza? Ou foi mais o posicionamento ou característica? Acho que não em é relação só ao que isso. fazia o João Gomes? Não é só João físico. Ou alguém falou, já houve? Se alguém já falou, eu não sei. Não é só físico. Não é questão assim, não tô falando que ele tá gordo. Eu tô falando que ele vem numa rotação diferente. Ele ficou um tempo sem jogar. Para exigência com uma sequência, para para exigência. exigência. O Gerson está sofrendo. Exato. Então ele precisa aprimorar isso, não é melhorar, é aprimorar o que ele vem apresentando. Né? É nesse ponto. Agora, se a gente pegar os melhores times do Flamengo atuando e os que foram campeões, os que não tinham esse buraco defensivo, Jorge Jesus e Dorival Júnior, vou pegar os dois que foram mais bem-sucedidos, né? Olhando principalmente em títulos. Eram times aproximados, com linhas aproximadas, com jogadores próximos. O Vitor Pereira faz totalmente o contrário. Sim, é completamente diferente. E esse time não encaixou com outros treinadores que faziam esse mesmo tipo de trabalho, com as linhas mais espaçadas, com as linhas mais desconectadas. Não funcionou. É um time que esse elenco do Flamengo, as principais valências desse time, não se adapta a linhas espaçadas. Tô sentindo que se você falar mais alguns minutos, você vai chegar à conclusão que o melhor é voltar com o Dorival Júnior no lugar do Vitor Pereira. Eu não teria tirado, já começa daí. Do jeito que ela... Claro que eu estou brincando, mas do jeito que você falou, o time era compactado. Sim, o time jogava com a Natália em relação... com o Dorival. Tarará, com o Vitor Pereira é totalmente diferente e não está dando certo. Aí eu vou fazer a pergunta que eu já fiz 1 milhão de vezes. Por que mudou? Mudou por quê? Porque mudou. Para piorar? Não, porque me parece que a diretoria chegou à conclusão que o time teve uma queda de rendimento considerável. Sim. Mesmo levantando taças, era possível retomar o rendimento que já teve antes. Não é comum? Mas que é mais fácil chegar a essa conclusão quando o seu técnico é o Dorival e não tem grife? É, né? Muito Vai mais. chegar a essa conclusão. Claro, não é comum. Ali. Mas não poderia ter potencializado e falado com o treinador, a gente precisa de uma rotação maior. Você tem esse elenco na mão. O que você pode melhorar? Vamos trabalhar junto. Para melhorar isso. De peça? Fomos campeões, mas Exato. Achamos que podemos jogar mais. Do que vir um cara com um pensamento completamente diferente. Mas isso não é só o Flamengo. Não. Aí eu vou falar. Não. Infelizmente, o futebol brasileiro é assim. Mas só que o Flamengo foi além. Mesmo ganhando, resolveu que tinha que trocar. Os outros mandam embora quando perde, né? O Flamengo manda embora quando ganha. O Flamengo foi desumilde. A gente sabe que faltou humildade pro Flamengo nesse momento. A gente falou isso na época. Nem é por causa do imbróglio. É que o imbróglio do Vitor Pereira lá com o Corinthians e a sogra piora, né? Fez um barulho tão grande, mas eu acho que o pior nessa história toda não foi isso. O pior foi a atitude do Flamengo em relação ao Dorival. Alguém que ganha 2 dos 3 títulos mais importantes do ano e é mandado embora do jeito que foi, porque não tem a cara que a gente quer, porque não tem a grife que a gente quer. Foi isso, gente. No fundo foi isso. E se eu fosse fazer um ranking, aí esquecendo mais os problemas de linha aproximada ou não, mas se eu for fazer um ranking de quem tem que sair desse time por nome do que não está rendendo, eu voto no Davi Luiz. Para mim, individualmente, é o cara que está mais abaixo. Também. Eu tiraria o Davi Luiz. Até porque tenho muita oferta
Tem isso. de zagueiro hoje. Tem. Mas não é só ele o problema Elenco defensivo. Não é. Mas Concordo Mas é que ele uma tem peça. jogado mal. Se for fazer um Muito ranking gol dos em cima jogadores dele. Sim. ele está na frente do Everton Ribeiro. E assim, o Vitor Pereira tem a opção, tem nomes, tem jogadores para fazer isso. Óbvio, a gente está falando do início de uma temporada onde duas coisas não deram certo. O Mundial de Clubes que ficou devendo demais, muito em função do Vitor Pereira, ele erra nas opções, a gente já discutiu isso aqui várias vezes. Eu posso citar várias vezes os erros dele, da minha visão, do que eu entendo ali de estudo de futebol. Por favor. Não, da questão das modificações, das ideias de jogo dele. Né? Por um espaço curto, você tem que ser muito assertivo. Você tem mas o planejamento aí é um problema do planejamento. Você sabia desse planejamento. Você vai para um Mundial de Clubes, onde você tem um time com esse potencial técnico na mão e você não consegue competir, aí tem muita coisa errada. Aí você tem que rever muita coisa. Então, os erros foram, para mim, o maior culpado do desempenho do Flamengo no Mundial, no recorte do Mundial, é o Vitor Pereira. Agora, o Carioca, ele está aí para fazer isso. Ele não tem que melhorar o desempenho da equipe? Tirando a Supercopa e tirando o Mundial, né, o Vitor Pereira tem que usar o Campeonato Carioca. Se ele tem a opção de ter uma gordura para queimar, é no Campeonato Carioca. E onde ele tem que fazer teste, é no Campeonato Mas será Carioca. que tem, Só Nath? que Porque depois Agora não mais, né? depois dos insucessos, vamos dizer assim, dos resultados ruins e desempenho ruim contra Palmeiras e no Mundial, essa paciência com o Campeonato Carioca, ela diminui. Sim. Você concorda? Eu acho que Sim. tem uma diferença. Lembrando que no ano passado não era o Vitor Pereira, mas o Flamengo já perdeu para o Fluminense. Sim. Então, o Campeonato Carioca é para teste. Se der errado, se não ganhar, tudo bem. O importante na temporada são as outras competições, a Libertadores, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Paciência é maior que o Campeonato Carioca. Essa paciência já diminuiu. Sim. Já diminuiu porque o Flamengo já foi mal em outras duas. Sim. E o Prates falou que é um campeonato... Tem em que o Recopa Flamengo- também na semana que vem, já Tem, contra o Independente Del Valle. Já Diga. perdeu 2 títulos. O Prates falou, é um campeonato em que o Flamengo está tranquilo em relação a pontos, Sim. a classificação. Mas aí tem uma diferença. O Flamengo está tranquilo, mas o técnico não. O técnico está mais sob questionamento que o próprio time do Flamengo. E ele tem uma sequência, ele já perdeu 2 taças. Ele vai disputar mais 2. E ele tem uma sequência com todos os maiores rivais. Ele vai jogar com Vasco, Fluminense, Botafogo, disputas de taças intercaladas, jogo fora, jogo em E casa. com times mais equilibrados. É uma prova né? de fogo para o técnico. Porque ele não jogou, o Flamengo não disputou nenhum clássico Não. no Carioca. Então vai jogar com os 3, Fluminense, Vasco e Botafogo. E o jogo de hoje contra o Volta Redonda, estou olhando a tabela Volta aqui, Redonda tá bem na o Volta competição. Redonda é o melhor dos... É o Volta Redonda e Bangu, fora os 4 grandes, são os melhores times do Carioca, né? Não contando os grandes. E de desempenho Está na também, zona né? de classificação, está em quarto Perdeu da lugar, Portuguesa o na Volta última rodada, Redonda. 3-1. Oi? Vem de derrota para a Portuguesa, mas venceu, por exemplo, perdeu do Botafogo jogando bem, venceu o Fluminense, Esse é o Vasco. né? Venceu o Vasco e hoje enfrenta o Flamengo. E tem o 7 artilheiro, jogos tem o Lelê. Volta Redonda, 4 vitórias, 1 empate, Lelê. 2 derrotas. Vocês... Mas agora o Flamengo vence. 360 estão querendo dizer que o Volta Redonda é o novo Bayern de Munique? Não estamos dizendo isso. Mas estamos dizendo que também não é Eu a acho baba que- da baba da baba. Não, é um time que E o pode oferecer Flamengo- resistência, deve ser um jogo Sim, complicado para o Flamengo. Tem que jogar em campo que vai decidir. O Volta Redonda está lá entre os melhores no Campeonato Carioca. E antes do Mundial, é bom lembrar, o Flamengo empatou com o Madureira, o time completo. Não fez gol, né? Penou para ganhar do Boa Vista, lembra disso? 1-0. Então tem que jogar bola, amigo. É no campo que decide. Não. É óbvio que o Flamengo é muito mais time que o Claro. Volta Redonda. Dá para comparar. Mas tem que ser no campo. E aí você tem que pensar que o Flamengo tem Copa do Brasil, aí começa mais lá na frente, né? Mas tem uma Libertadores que começa a fase de grupos em Acho que é em abril. abril. Pro Flamengo, Não, mas semana que vem já tem Recopa que vale É Recopa taça. contra o Del E Valle, aí, se Um você, contra o Independente se você Del tem Valle, um desempenho que é um dos abaixo bons times na do Recopa, continente. você tem um desempenho abaixo na Recopa, como é que você ajusta isso pensando já, putz, na Recopa contra o Del Valle eu fui assim, Libertadores, já começa a bater... Quero chegar à conclusão aqui dos amigos. O professor já falou, você também. Você não tiraria o Everton Ribeiro nem você. Você tiraria o Gerson. Você falou que... E aí o professor lembrou Na bem, opinião o da Davi Natália, Luiz. o Gerson tem que ficar treinando, aprimorar tal, para voltar marcando mais. É isso, Como o né? Vitor Pereira quer, O exato. Vitor Pereira quer. O que você acha? Prats. Eu concordo, Abel, que se a gente parar para pensar em relação a que cada um tem jogado no momento, o Gerson está abaixo dos outros. Mas eu não acho um absurdo o Everton Ribeiro sair hoje. Eu acho que é compreensível por um momento que o treinador me parece que também está em uma situação de tentativa e erro.
Ele pode, às vezes, ter uma resposta muito boa, tirando um jogador que está bem, mas Tá colocando outro que é muito bom também, o Vidal, né? É, que não está tão bem assim. Mas foi bem contra o Al-Ahly, assim, em relação à comparação com o Gerson, por exemplo. Eu acho que é o momento do Vitor Pereira observar. Talvez ele tinha algumas convicções quando chegou, o campo mostrou outra coisa para ele, e ele está tentando agora também se adequar aos jogadores muito bons que ele tem. O que eu não concordo é com essa história de que o Flamengo tem que contratar. A gente começar a achar que esse elenco não é tudo isso e falar que não, o treinador quando ele reclama que está faltando isso, está faltando aquilo, ele tem razão. Não, nem o treinador reclamou dessa qualidade do grupo de jogadores do Flamengo. É o melhor grupo disparado do continente, individualmente. Não quer dizer que vai formar um time que ninguém vai vencer, não é isso. Mas aí eu acho que já é mudar muito o rumo da prosa, o rumo da conversa. Eu não tiraria o Everton Ribeiro, mas não acho absurdo nenhum ele ficar no banco hoje. E Davi Luiz? Está merecendo um banco de reservas? Tem uma boa concorrência. Eu acho que pode ser olhado com carinho, o que talvez o Vitor Pereira... Você não respondeu a pergunta. Eu não tiraria o Davi Luiz. Agora você respondeu. Porque é o seguinte, Abel, se não, assim, o Flamengo tem um elenco que ninguém tem, de uma fartura muito grande, grandes opções. Eu acho que a gente tem que pensar no que ele oferece de bom e no que ele compromete o time também. A saída de bola dele é uma saída de bola que talvez nenhum outro zagueiro tenha, em relação à qualidade de passe, em relação a começar as jogadas. Aí compensa tê-lo. Rodrigo Caio. E R também defensivamente. Tá estourando Eu muito. concordo com você, mas eu concordo com o professor, que ele tem falhado na Sim, marcação, isso muitas também vezes. acho. Não, mas aí Realmente, pensando... a saída de bola é de muita Não, mas qualidade. aí você pensando na saída de bola, aí você tem mais um jogador como um primeiro volante de saída de bola, a função do cara do primeiro passe, da primeira saída, e entra um outro zagueiro. Aí o que você pode fazer? Se você tem uma dificuldade hoje de recomposição, mas o Vitor Pereira nunca fez isso. Não fez isso porque talvez não tivesse time para fazer. Hoje ele tem. A mudança do esquema tático. Então você tiraria Davi Luiz? Não, ele pode mudar o esquema tático. Se ele quer a saída de bola do Vitor Luiz, do Davi Luiz, ele pode mudar o esquema tático dele. Como assim? Porque ele pode jogar com 3 zagueiros e adiantar o Davi Luiz quando está com a bola. E aí você faz uma saída. Davi Luiz já com o Davi jogou, Luiz. inclusive, de volante. Já. né? Exatamente. Você pode fazer isso. Você sabe que eu gostava do Davi Então, mas Luiz. aí tem que de tirar volante. mais um. Tem que tirar alguém. Não, aí eu manteria a minha opção de tirar o Gerson. E entrava com mais um zagueiro. Mais um Que zagueiro. seria a minha opção Em vez de entrar o no Vidal. Mundial. Entendi, com a pode expulsão. ser. Eu gosto do Davi Luiz. Tem da opção, hein, da Natália. Eu gosto do Davi Ele já Luiz fora da adiantado, caixinha, né? mais, Fora da caixinha. mais longe do gol. E tá na hora do seu Vitor Pereira pensar fora da caixinha um pouco também. Ele Aí, tem- agora Ele da veio de caixinha, um eu ano gostei. aí que a gente só Isso. passava pano pra ele. Você, né, professor? não Eu falava tinha, do time não encantamento era um dos que exagerado. passavam pano. É isso aí, é isso aí. Eu já Passava. estava apontando o dedo pro senhor, mas ainda Você, bem que né, o senhor professor? admitiu. Você, né, Quando a gente professor? falava, não tá fazendo muito diferente do Silvinho. Ficava um monte de pano. corintiano defendendo, inclusive o senhor que está aqui. Verdade, Admita. É minha culpa, minha culpa. Eu passava pano pra ele, sim, porque ele não tinha os jogadores que queriam, agora tem. Mas quase ninguém tem o jogador que Quanto quer, tempo professor. vai ficar pra virar essa segunda página do Vitor Pereira e falar, Como é que é? A virada de página, como é que é, professor? como é que é? Você aí, vamos lá, funcionar. A Nath tem razão. Ele tem possibilidades de mudanças. Hoje, por exemplo, eu acho que com essa do Everton Ribeiro, ele cria 2 problemas. Ele tem uma sangria para estancar no meio campo. Se ele põe simplesmente o Vidal no Gerson, é ver se dá certo. Agora, se ele mexe no Everton Ribeiro, se ele põe o Vidal para lá, ou vai o Gerson para lá e o Vidal para cá, ele não cria 2 problemas? Não são 2 coisas? Mas ele não né? pode ter uma resposta boa hoje, professor? Pode, A gente vai é. aqui de uma ideia de que o Everton Ribeiro tem jogado bem e não merecia sair. Mas, às vezes, com o Vidal, por mais que esteja saindo alguém que não está mal para sair do time, ele pode encontrar uma outra opção, uma outra solução. Como não pode? Sim, eu, eu acho que ele não está É que numa a probabilidade situação. é mais para dar errado do que certo pelo movimento que o professor está Gente, falando imagina, no campo. né? O movimento técnico no campo, o Gabigol ele perde um cara fundamental para ajudar ele pelo lado direito. E a gente viu a dificuldade do Flamengo, e aí vamos pegar o recorte de novo do Isso que eu Mundial. tô falando, sendo esse cara repetitivo. não pode ser o Gerson? O Gerson cai mais pelo lado esquerdo. O esquema com os 3 zagueiros, eu acho que ele hoje ele tem um problema. Ele não tem as certezas nas laterais que o Dorival tinha. Ele perdeu aquele apoio na direita que tinha com o Rodinei. Não, mas não dá para colocar na conta do Rodinei uma queda do time, não, professor. Não é Como diz colocar outro, na ele conta, estava mas bem, que, mas nem tanto. que nunca, É aquela nunca história, mais ele não vai- Mas o ninguém Ayrton apoiou. Lucas apoia bem. Muito bom Mas lateral. nunca mais ninguém Muito apoiou bom daquele lateral. jeito ali. Então, é isso aí. Nação, o que me chamou a atenção numa fala do Rafael Prates, foi do Rafael Prates, ele chegou a citar que o Davi Luiz tem uma saída de bola que nenhum zagueiro do Flamengo tem. E o Rodrigo Caio?
Rodrigo Caio, na minha opinião, é um zagueiro mais técnico do que o Davi Luiz. Óbvio que o Davi Luiz tem grife, porque jogou na Europa, jogou nos grandes clubes da Europa. Mas o Rodrigo Caio, se não fossem as lesões dele, tranquilamente ele jogaria na Europa. Né? Também não é um zagueiro alto, mas ele tem bastante impulsão e técnico. Entendeu? Tranquilamente ele poderia ter uma Copa do Mundo. Então o Rodrigo Caio sim é um zagueiro mais técnico, na minha visão, do que o Rodrigo Caio. Essa mudança, entra Vidal e sai Everton Ribeiro, é uma mudança boa para realizar testes dentro de campo, entendeu? Porque o Everton Ribeiro não vem apresentando um bom futebol há bastante tempo. A situação física dele não preocupa, mas é questão de tempo. Fica no banco, treina, entendeu? É um jogador que, se conseguir atingir o auge físico, vamos dizer assim, demanda tempo, né? Pra conseguir atingir o auge físico na temporada. Mas ele conseguindo atingir o auge físico, condicionamento físico ideal para poder atuar em alto nível, o cara é titular, entendeu? Fora a qualidade técnica que ele tem, ele muito bem fisicamente, o cara é titular do Flamengo. Tranquilamente, eu não tenho discussão sobre isso, né? Aí as atuações dele dentro de campo, aí é outra história. Mas acho que o Vitor Pereira fez bem, entendeu? Ali, fazer essa modificação ali. Vamos ver como que vai se comportar esse time do Flamengo após o Mundial de Clubes, né? Vai conseguir dar resposta ou não, mas é aquilo. Tudo é a base de teste, né? Como a gente faz no videogame, às vezes a gente faz esse teste no videogame, no FIFA, no PES, ou no Brasfoot, antigamente. Mas é que no Bomba Pet também, a gente faz esses testes aí, né? Geralmente sempre dava certo. Colocava o jogador 99, a gente tava lá. Na vida real é outra história, né? Tamo junto. E a nós, deixa o seu like aí. Tamo junto. Eu tenho que modificar minha iluminação aqui. Minha iluminação tá muito clara aqui, eu já percebi. E é isso aí. Tamo junto, galera. Valeu!